Olá para você que nos acompanha, nós estamos tendo o prazer de conversar com Heloísa Schurman. É assim que pronuncia seu nome? Schurman. De que origem que é? É alemão, meu marido é alemão. Heloísa, vamos falar um pouquinho sobre o livro que você está lançando aqui nas livrarias Curitiba, que chama O Pequeno Segredo. Conta um pouco pra gente do enredo desse livro. O enredo desse livro é uma história de amor, é a história da vida da minha filha enquanto ela viveu com a família Schurman. Então é uma história muito bonita, de alegria, de superação e de um amor incondicional. E como que foi que a Kat chegou na tua vida? Nós recebemos, Kat, um presente de Deus e do mar, porque os pais eram velejadores, nós nos conhecemos na Nova Zelândia e eles não sabiam, a mãe dela tinha sido atropelada, teve uma transfusão de sangue e foi contaminada com o vírus do HIV. E quando nós chegamos no Brasil, já o Robert, o pai dela já viúvo, voltou a reatar uma amizade conosco e depois que a gente saiu para navegar um dia, ele nos contou que a mulher tinha morrido de AIDS e que ele estava morrendo também. E ele não queria deixar a filha desamparada, que também era soropositiva. E queria saber se a gente queria adotar a pequena. E sem saber, eu já era mãe dela. Nossa, mas dá até um negócio. Como que foi, processou na sua cabeça, assim, vocês adotarem uma criança com eles? Porque existe, infelizmente ainda existe um grande preconceito. Mas não é sobre isso que eu queria falar. O desapego, como que porque é difícil explicar, mas quando você adota uma criança assim, você talvez já tenha uma visão que tem os dias contados, né? Embora hoje exista uma sobrevida, ou existe o tratamento, etc. E tal, mas é como se você tivesse um prazo já para ficar com ela. Como que isso processou assim na sua cabeça, no amor de mãe aí que você desenvolveu? Olha, na hora eu acreditei muito que Kat ia viver bastante tempo. A gente não pode pensar assim que é terminal, não pode, de jeito e maneira nenhuma. Aliás, nós somos todos terminais, não é? Podia ouvir, né, que quando a gente nasce a gente já começa a contar o tempo de partida, né? Exatamente. Não, e pode acontecer qualquer coisa, qualquer minuto, tá aí as catástrofes que acontecem e ninguém está esperando que aconteça. Então eu tinha assim uma grande esperança que ela vivesse muito, viveu o suficiente dentro das condições de saúde dela, mas foi difícil de processar, não pelo amor que a gente tinha por ela, mas pela ideia de um dia ter uma perda. Isso foi difícil. Qual foi o legado que ela deixou para vocês? Kat deixou dois. A questão do amor incondicional, que você aprende a aceitar as pessoas todas como elas são e aceitar, assim, amar sem pensar em nada, nenhuma condição, sabe, que a pessoa tem. E outra, o desapego. A gente é minha filha, é meu marido, é minha casa, tudo que você tem é meu. E essa questão do desapego, ainda não acabei a lição, viu? Estou aprendendo, porque é o mais difícil. São 6 anos que eu estou ali tentando me desapegar, sabe, assim, de que ela já foi, está no plano espiritual e a gente tem que continuar a viver. E é uma coisa muito difícil para quando você é mãe, de você desapegar. Com certeza, você abrir mão da... Eu que não acredito muito no final aqui, né? Eu sempre acredito no depois, né? Então, naquele momento, neste momento aqui, você está sem ela, mas um dia, com certeza, talvez vocês se reencontrem. O plano espiritual, ela está no outro plano. A gente não se vê, mas ela sabe que eu estou aqui e eu sei que ela está lá. O que mais conta aqui nesse livro? Você chega a contar algumas aventuras, assim, das suas viagens? A viagem inteira que ela fez conosco, 2 anos e meio, ela era aventureira, você vê assim, pelo jeito dela, aventureira, mergulhadora, alegre, feliz da vida, e andou de caiaque, subiu montanha, entrou em vulcão. Então ela fez assim, tudo que vinha... Mais do que muita gente, né? Mais do que muita gente grande, Realmente ela viveu assim uns 11 anos conosco, uma vida muito intensa, e eu acredito que isso fez parte também, porque tudo ela queria saber, ela era muito curiosa. Então os olhinhos dela sempre procuravam para querer saber como é isso, como vai, como a gente pode ir, não sei o quê.
E é bem legal. Então eu conto. E tem também, eu digo que é um livro escrito a 4 mãos, dela e minha, porque no final eu acrescentei algumas partes do diário. Eu vi que tem umas fotos aqui muito bacanas também, né? Aqui tem muitas fotos aqui para vocês que forem adquirir o livro. Tem muitas fotos aqui, muitas passagens. Eu vi que tem muita coisa bacana aqui. E a parte do diário dela, que eu não tinha lido, eu li umas 2 ou 3 vezes, assim, que ela me mostrava. Mas diário de adolescente é trancado a chave, né? E depois que ela partiu, eu li, e muita coisa interessante que eu disse, não, eu vou fazer público porque é bom até pra gurizada saber, sabe, assim, conhecer a vida dela. Qual é a mensagem que você deixa hoje? Tem muitas crianças aí, infelizmente, abandonadas por preconceito, por idade, por seja lá por que for. Que mensagem você deixa para essas pessoas que estão aí? Eu, por exemplo, vou até comentar, tentei adotar uma vez e foi tanta burocracia que eu acabei desistindo, né? Mas qual o conselho que você dá para essas pessoas? Eu não dou o meu conselho, eu falo o que a Cat falava sempre. Mami, por que os governos são tão complicados enquanto tantas crianças precisam de uma família, de um lar? Ela já tinha essa sabedoria? Já. Ela faleceu, ia fazer 14 anos. Mas assim, desde que ela tinha 9, 10 anos, que ela via as crianças que foram adotadas ou não adotadas. Então, ela dizia para mim, mami, por quê? Esses governos complicam tanto e as crianças precisam de um lar. Todo mundo merece ter um lar. Não é minha mensagem, é uma mensagem dela. Ela se preocupava muito, porque nós fazíamos um trabalho de voluntariado com as crianças HIV, e ela via essas crianças e ela dizia, mãe, por que eles não têm, como eu, né, uma família, uma casa? E eu explicava que há realmente uma burocracia. Ela disse assim, mas por quê? Por que eles fazem isso? Então a minha mensagem é essa, vamos, né, cortar um pouco dessa burocracia, vamos dar oportunidade para que as crianças tenham um lar, uma família. Então é isso, gente, o livro Pequeno Segredo está aqui na venda em todo o Brasil, nas livrarias, nas melhores livrarias. E se você quiser ganhar esse aqui, é só acessar o nosso portal, acontececuritiba.com.br. Um super beijo, muito obrigada, Heloísa. De nada, muito obrigada a você. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau.